Sabe aquela sensação de que quanto mais a gente visualiza o sucesso, quanto mais repete afirmações positivas, mais os objetivos parecem ficar distantes? É uma ideia que vai contra tudo o que nos ensinaram, sem dúvida, mas hoje vamos mergulhar fundo nisto e descobrir porquê o pensamento positivo, quando mal aplicado, pode se tornar o nosso maior sabotador. Ok, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta. Como é que algo que parece tão bom, tão motivador, pode na realidade estar a travar o nosso progresso? A resposta, e isto é fascinante, está na forma como o nosso cérebro funciona. Desde sempre, não é? A cultura de autoajuda, os gurus da motivação, todos nos dizem para eliminar a negatividade. A mensagem é sempre a mesma. Medo e dúvida são fraquezas, são erros no sistema que precisam ser apagados para o sucesso aparecer. Mas, e se esta ideia estiver completamente errada? Pois é, a verdade é que estas emoções não são um bug, elas são na verdade uma feature super sofisticada do nosso sistema. O medo e a dúvida são o resultado de milhões de anos de evolução, desenhados para uma coisa: nos manter em segurança, nos fazer pensar duas vezes e nos preparar para o que vem aí. E esta analogia é simplesmente perfeita. Tentar ignorar estes sinais é como estar a conduzir à beira de um penhasco e de repente decidir desligar o GPS. É uma loucura. O medo não está ali para nos parar. Está ali para nos guiar com segurança. Desligá-lo nos deixa a conduzir às cegas, direto para o perigo. Agora vamos entrar na ciência por trás deste paradoxo, porque existe um mecanismo neurológico aqui, uma armadilha química que o nosso próprio cérebro nos arma sem que a gente perceba. A peça-chave deste quebra-cabeça chama-se dopamina antecipada. Basicamente, quando a gente fantasia intensamente sobre atingir um objetivo, o cérebro liberta dopamina. É a mesma substância química que ele liberta quando a gente realmente atinge o objetivo. Ou seja, sentimos o prazer da vitória só por imaginar. E é aí que o ciclo vicioso começa. Primeiro, a gente fantasia. Segundo, o cérebro nos dá a recompensa química, a dopamina. Terceiro, a nossa mente se sente ótima, como se já tivesse vencido. E o quarto passo? A motivação para fazer o trabalho duro, o trabalho de verdade, simplesmente evapora. O cérebro já teve a sua recompensa sem sair do sofá. E aqui está o pulo do gato, o que torna tudo isto possível. Para a nossa neurologia, a experiência química de imaginar que se tem sucesso é incrivelmente parecida com a de ter sucesso. Em termos químicos, a fantasia já é a realidade. Esta pergunta resume o problema todo, não é? Se a gente pode ter a sensação de vitória sem o esforço, sem o suor, sem o risco de falhar, o nosso cérebro, que é programado para poupar energia, vai sempre escolher o caminho mais fácil. A fantasia vira um substituto barato da conquista real. E claro, esta armadilha neurológica não é só teoria. Ela tem uma consequência bem real e frustrante nas nossas vidas: a famosa procrastinação. Então é isto, a gente fica viciado nesta dose fácil de dopamina. E o mundo real, que exige trabalho, paciência, que envolve rejeição e fracassos, começa a parecer insuportavelmente difícil quando comparado com a recompensa instantânea do nosso mundo de fantasia. E a coisa ainda piora. O contraste enorme entre a grandeza da nossa imaginação e a realidade do nosso dia-a-dia pode criar uma dor psicológica tão grande que nos paralisa. A distância parece tão gigantesca que qualquer pequeno passo parece completamente inútil. Esta frase é perfeita, não é? Milionário mental. A gente vive com toda a riqueza das nossas fantasias, mas na prática estamos presos na pobreza da nossa falta de ação. É uma armadilha que só alimenta mais frustração e autocrítica. Certo, então se o otimismo cego não funciona, qual é a alternativa? A resposta é quase uma revolução: usar exatamente aquilo que nos disseram para ignorar. Vamos falar sobre a estratégia da antecipação negativa. Isto exige uma virada de chave completa na nossa mente. Em vez de pensar, duvidar é fraqueza, passamos a ver a dúvida como o nosso sistema interno de controle de qualidade. Em vez de ver o medo como um muro, passamos a vê-lo como um sistema que nos prepara. A tarefa não é mais ignorar o negativo, mas sim decodificá-lo. Decodificar o medo é basicamente traduzir o que ele está a nos dizer em ações concretas. O medo de falhar não está a gritar, não faças. Ele está a sussurrar, prepara-te melhor. O medo da rejeição não diz desiste, diz reforça os teus argumentos. E esta é a ideia central para levar para casa. O medo é o nosso estratega interno, o nosso gestor de riscos pessoal. Ele não é o inimigo do sucesso. Ele é, na verdade, o ingrediente essencial para um sucesso que dura, um sucesso bem planeado.
Então, como é que a gente junta todas estas peças para construir uma resiliência que funcione de verdade no mundo real? Uma força que vá muito além de frases feitas e mantras vazios. A confiança real não nasce de repetir frases no espelho. Ela é forjada no campo de batalha da vida real. É construída com pequenas vitórias, com a superação de desafios, com experiências que nos provam a nós mesmos que somos capazes. A proposta, no fundo, é a da integração. Em vez de tentar cortar fora a parte de nós que sente medo e dúvida, a gente precisa de abraçá-la como parte da nossa sabedoria. A verdadeira força vem de sermos inteiros, não de sermos perfeitos. Esta metáfora diz tudo, não é? A gente tem uma escolha. Podemos continuar a buscar a dose rápida e passageira da fantasia, ou podemos fazer o trabalho mais lento, mais difícil, de construir algo real, algo sólido, algo que aguenta as tempestades que, inevitavelmente, virão. No final das contas, é isto. A força autêntica, aquela que dura, não é encontrada a flutuar nas nuvens do pensamento positivo. Ela é encontrada com os pés bem assentes na terra, no chão da realidade, valorizando cada passo, cada desafio e cada lição aprendida. E tudo isto nos deixa com esta última pergunta para ficar a ecoar. E se as coisas que a gente tenta evitar a todo o custo, os nossos medos, as nossas dúvidas, os obstáculos, não forem aquilo que nos impede de avançar, mas sim o próprio mapa que nos mostra exatamente para onde precisamos de ir? Fica a reflexão.